História da Igreja. Aula 14. Além das coisas exteriores, pesa sobre mim cada dia o cuidado de todas as igrejas. Creio que a Igreja, na sua estrutura física, deve valorizar os homens que abdicaram-se de suas vidas seculares para dela cuidar, na mesma proporção que os homens que vivem da Igreja devem honrá-la acima dos projetos seculares. Os 7 Sacramentos. Os 7 sacramentos foram instituídos em 1160 d.C. e, através da visão católica, são vistos como gestos e palavras de Jesus que concedem graça santificadora sobre quem os recebe. Assim, são aceitos como sinais externos da graça interna, com o intuito de levar o homem mais próximo de Deus. O catolicismo, então, passou a crer que apesar da graça ser na sua forma mística realizada internamente no homem, também advém na sua forma externa através de símbolos perceptíveis. Os sacramentos foram por Deus instituídos como meio de desenvolver a santificação. Os sacramentos foram ensinados por Cristo. Os sacramentos foram transmitidos pelos apóstolos. Por ser uma obra mística divinamente inspirada, o homem que rejeitar os sacramentos é um tolo. Os 7 Sacramentos Católicos. Primeiro, o batismo. Considerado o primeiro dos sacramentos, porque é o início de tudo. Segundo, a crisma. Confirmação. Concede-nos o Espírito Santo, nos fazendo perfeitos cristãos. Terceiro, a Eucaristia. Significa o sacrifício de Cristo, marcado pela partilha do corpo e do sangue de Cristo. Quarto, a confissão. Por meio da confissão de Cristo, reconcilia-se com Deus e com a Igreja. Quinto, a extrema unção. Confere ao cristão a graça para enfrentar as dificuldades e uma doença grave ou velhice. Sexto, a ordem. É o sacramento aos membros constituídos ministros sagrados e envolve voto de castidade. Sétimo, o matrimônio. É o sacramento que santifica a união entre um homem e uma mulher cristãos. acredito não restar dúvidas de que os sacramentos são excelentes coisas a serem observadas, bem como algumas doutrinas e dogmas que foram também instituídos
pelo catolicismo romano. No entanto, o fato que os tornam nocivos ao cristianismo é por serem colocados muitas vezes como normas de veneração, o que desvia o foco do adorador, o qual deve prestar seu culto a Deus somente. A ideia que instituição, sacramento, dogma e etc. traz graça salvadora é contrária ao genuíno cristianismo. Avaliando o contexto histórico de certos concílios, é possível perceber que através dos escritos sagrados, o catolicismo romano jamais conseguiria argumento que sustentasse suas duvidosas ações e de seus líderes através da história. Dessa forma, instituíram-se muitos dogmas e preceitos. Por trás de aparentes e puros sacramentos, por exemplo, se ocultavam intenções perniciosas, tal como a ideia de se praticar algo bom com o objetivo errado. A religião deixada por Cristo exclui o mérito humano para se obter a salvação, mas advém da fé somente. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Fatos importantes. No ano 533 depois de Cristo, Dionísio determina o ano do nascimento de Cristo, o qual, segundo ele, teria nascido no ano 754, depois da fundação de Roma. Em 787 depois de Cristo, a Igreja Católica começa a vender supostos ossos dos mártires e relíquias. Diversas carroças constantemente vinham a Roma, trazendo imensas quantidades de ossos, especialmente crânios, que após serem lavados, classificados e etiquetados, eram então vendidos aos fiéis. Em 857 depois de Cristo, substituindo a papisa Joana, um presbítero romano, conclamado como Estevão II, foi eleito papa. Porém, após 4 dias, ainda antes de sua investidura, veio a falecer, passando a ter o papado mais curto da história. Por motivo da breve duração do pontificado de Estevão II, ele não consta nas listas dos papas medievais. O real intuito das grandes cruzadas. Com o crescimento e fortalecimento dos turcos, o Ocidente se viu preocupado, sobretudo, com a ameaça e invasão de Jerusalém pelos muçulmanos, fato que foi recebido pelos ocidentais como uma forte ameaça ao desenvolvimento católico. Motivo que se tornou combustível para alimentar as cruzadas, uma após a outra, partindo do ano 1095, quando no Concílio de Clermont, o Papa Urbano II faz uma forte convocação a todos os genuínos católicos a libertar
a Terra Santa e a colocar Jerusalém de novo sob soberania da Igreja Romana. Os que respondiam afirmativamente à convocação para as cruzadas logo partiam rumo ao Oriente, tendo consigo uma cruz vermelha sobre as vestes, fato que os levava a serem chamados de cruzados. Essas convocações de Guerra Santa se iniciaram em 1095 e se estenderam até 1274 d.C. Entre os anos 1201 e 1204 d.C., aconteceu a Quarta Cruzada, também conhecida como Cruzada Veneziana, a qual se resumiu num ataque dos católicos romanos contra os católicos ortodoxos.